Uma boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer a presença aqui dos membros do governo. Vê se está certo. Esse aqui um pouquinho. Vou dar uma erguida aqui. O som melhorou? Certo. Tá um pouquinho embaixo, né? Som. Som. Acho que agora melhorou, né? Agora melhorou. Bom, uma boa tarde. Hoje a gente tem a primeira conversa dentro da CPI dos furtifios, né? Agradecer a presença da imprensa, a presença de todos aqui, autoridades do governo, também as pessoas que estão participando. Vejo aqui alguns assessores, do Julião, do vereador Abner, do vereador Renato Pupo. Se eu estiver esquecendo alguém aqui, alguém levanta a mão. Hoje a gente ouve a secretária de Assistência Social, Sandra Reis. Primeiro, agradecer a presença da senhora. A gente fez o convite, a secretária Sandra de pronto se colocou à disposição de estar aqui. Sandra, peço que você se sente aqui. A gente, até a Sandra sentar aqui, nosso foco aqui é uma busca hoje com a secretária de entender as ações da assistência social em questões de moradores em situação de rua, visto que, né, nós temos as informações levantadas através da CPI de que grande parte das ocorrências que nós temos aqui de furtifios são cometidas, muitas das vezes, por pessoas em situação de rua, seja pela questão do vício, né, inerentes ao vício, ou, infelizmente, por já terem passagem relativa a furtos aí, e o vício acaba trazendo novamente a reincidência. A gente sabe também que grande parte acaba não tendo uma inclusão no contexto social e econômico e acaba delinquindo novamente. Então, a gente, hoje, Sandra, o foco é a gente conversar, entender e também demonstrar a importância da assistência social dentro dessa linha que tem sido um grande problema para a sociedade, né? A gente tem recebido, acho que todos os vereadores aqui têm recebido muitas reclamações e a gente vê nos noticiários o grande número de ocorrências que a cidade tem focadas na questão de furtos de fios, e o que a gente percebe, a CPI fazendo um trabalho já de campo investigativo, é que existe uma corrente em torno disso, há um ganho econômico e também ligado à questão do tráfico de drogas do crack, né? Agradecer e também parabenizar a presença aqui do secretário de Segurança Pública, Márcio Cortez, e o subcomandante da Guarda Municipal, Márcio Martino, a Guarda que tem feito um excelente trabalho nas prisões aí dentro do nosso território, né? E também feito esse trabalho, a gente vai ter um outro dia aí com a presença da Segurança Pública. Sandra, primeiro agradecer sua presença, tá? A gente vai ter uma conversa aqui, o foco é a gente produzir aí, entender aquilo que tem sido feito, dar oportunidade também da secretária mostrar o trabalho desenvolvido, a gente entender o que tem sido feito e a gente, a partir daqui, ter soluções dentro da SEI que possam ser importantes para a cidade, né? Vou começar algumas perguntas, se você quiser começar a falar algo inicialmente antes, você fica à vontade. Som. Alô. Boa tarde, queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer ao vereador Alexandre pela oportunidade de conversarmos sobre o tema, sobre o assunto, agradecer João Paulo Rilo, agradecer aqui os demais vereadores presentes ali, né, em nome do vereador Odélio, grande parceiro aí de trabalho que a gente tem, obrigada. Queria agradecer também os demais assessores, a imprensa, nossas técnicas aqui presentes do Centro Pop, obrigada meninas, a Sônia e a Cris, os nossos secretários, que de pronto estamos sempre em conversas, né, secretário Coronel Márcio, Coronel Ivair e o Márcio Martino, que também, Glauber, que está aqui com a gente. Queria agradecer também a presença da habitação do meu assessor, o Adriano,
gaúcho, que nos acompanha nessa ação aí, junto também com a habitação. Porque hoje aqui, Sandro, meu assessor também aqui presente, o Robson ali, que é meu amigo, presente. Bom, melhorou agora. Obrigada. Bom, isso. Obrigada. Por favor, estou à disposição. Obrigada. Sandra, obrigado. Vou começar com algumas perguntas para a gente iniciar também os trabalhos. Agradecer ao vereador João Paulo Rilo e o vereador Jean Dornelas, né, membros efetivos aí da SEI. Sandra, para a gente entender um pouquinho, a Secretaria ela tem algum cadastro de pessoas em situação de rua que já tiveram passagens por furtos ou delitos, né, que são correlatos? E se existe esse processo e como funciona esse cadastramento? Se há algum cadastramento da Secretaria nesse sentido também, de saber, a gente tem uma quantidade que já é cadastrada, né, pela Secretaria, e dentro disso, quantas pessoas vocês têm, em média, cadastradas em situação de rua em Rio Preto? E se há algo específico em relação a furtos, aí, a pessoas com passagem por furtos, né? Se vocês fazem um cadastramento nesse sentido também. Bom, obrigada. Estou com as meninas técnicas aqui, mas vou colocar a minha posição inicial. Nós estamos com um trabalho conjunto da Operação Centro Seguro e em conversas constantes que tivemos aí, semana passada, inclusive, separando bem esse processo da abordagem social e da abordagem por conta da GCM, todas as outras integrações aí no processo. Por quê? Porque nós temos que tomar bastante cuidado com a assistência social para que isso não se misture, né? Assim, para que as pessoas em situação de rua não se sintam coagidas, porque nem todas que estão na situação de rua são que cometem esses delitos, né? Então, a nossa preocupação é tamanha nessa primeira abordagem, né, meninas? Então, nós temos a abordagem social atuando prontamente e sempre em conversa com o pessoal da GCM para que não aconteça essa invasão de departamentos aí. Hoje nós temos o cadastro no Centro Pop das pessoas, dos moradores em situação de rua. Esse cadastro está sendo reavaliado, porque sabemos, pelo CadÚnico, que ele precisa ser atualizado. Inclusive, eu acabei de direcionar uma ação de entrevistadores que vão estar integrados com o Centro Pop, porque nós temos em Rio Preto 13 mil cadastros que não foram realizados ainda, inclusive com pessoas sem receber os seus benefícios. Então, essa atuação já está acontecendo. Não existe especificamente nosso, mas a gente tem um contato com a Secretaria de Segurança Pública, quando diz respeito a nós, né, Coronel Márcio, que me corrige aqui, e também outras ações integradas. Por exemplo, o Coronel Ivair, a gente conversou sobre, hoje, inclusive, reforçamos essa conversa, eles atuaram em um incêndio, ali perto do Sam's Club, e depois, verificando o local, havia restos de fios. Quer dizer, esse incêndio iniciou por conta disso. Então, nós temos essa integração de informações para que possamos entender os focos do processo, apesar das devidas separações por secretaria. Sim. Tá? Em média, você disse que vocês ainda estão fazendo um novo levantamento de dados, mas o que hoje a secretaria tem, você poderia passar para a CPI, em média, quantos moradores de rua hoje nós temos em Rio Preto? Nós temos um cadastro, né, Sônia, de 1.000... Isso. Por isso que o cadastro não está... pessoas. Uhum. Sim. Sim. Isso. Eu vou pedir... Pode sentar aqui, Sônia. Para você, Sônia. Números. Pode sentar aqui. Por favor. Isso. Porque, como é passado ao vivo e fica gravado, né? Pra gente. Por favor, senta aqui, Sônia. Pode. Tenta pôr a cadeira, sim, coloca. sim. Ela fica ali Por próxima favor. também. Acho que é importante, né? Ela
Vai ter uma... É que nós temos o cadastro único, ele está com 1.100 Então, eu acho que tá bom. 1.119 no cadastro único. 1.119. Mas nós já verificamos que desse cadastro único, que precisa ser atualizado, daqueles que não estão mais em situação de rua, que já foram acolhidos pelas devidas instituições, esse cadastro que está sendo atualizado conforme eles são atendidos, né? Mas... Isso. Então, que nós sabemos que estão na rua procurando serviço são os 700. 700. Por quê? Muitos fazem o cadastro em Rio Preto, porém eles vão embora para outros municípios e ficam recebendo em outros municípios. E aí, quando a gente identifica, né, pelo DataPrev, que é o Cadastro Único Sistema, que a gente consegue mapear em todo o Brasil, onde essa pessoa está recebendo, a gente acaba atualizando o cadastro dele. E muitas pessoas vêm falar, estou em Brasília, mas estou recebendo aí. Eu falo, então, você tem que atualizar o cadastro aí para você formalizar que você está, a pessoa em situação de rua, neste município. Então, isso que a gente tem feito, porque o número assim, de migração, de pessoas em trânsito é muito grande em Rio Preto. Seja pelo, né, saindo do sistema penitenciário, os egressos, a audiência de custódia, que vem de toda a região, seja os que vêm em busca de trabalho, tratamento de saúde, moradia e tudo mais. Então, roda bastante esse público, né? Eles circulam, principalmente no estado de São Paulo. Né? Então, assim, com a abordagem da rodoviária, nós temos também uma equipe dentro da rodoviária com fornecimento de passagens, né? A gente consegue fazer esse mapeamento. Então, nesse momento, está estabilizado. Né? O censo da pessoa em situação de rua do ano passado, que foi de março, identificou 756. Então, mantém-se, mas não quer dizer que é o mesmo, porque eles já... Existe uma população flutuante. Isso, também. tem um fixo, né, que é no município, em média, uns 50%, mas a maioria, 55%, 60%, são de outros municípios. Até quero colocar duas situações, né, em consequência disso, que na nossa última conversa foi algo que nós levantamos, importante. O prefeito faz questão de participar, a gente vai ter uma reunião com o olhar da penitenciária, com aqueles que já saem e vão para as ruas aqui e ficam por um tempo, nós conseguimos liberar, porque a gente entende que alguns são liberados em Rio Preto e, em maioria, não são de Rio Preto. Eles saem, né, e ficam por aqui. Então, nós já organizaremos uma operação conjunta para que isso não aconteça. Então, nós já vamos direto à fonte para fazer esse trabalho e ver se o Estado vai colaborar com isso ou se eu já dobrei o orçamento para essas passagens no sentido de, lógico, com a abordagem correta, com a orientação do Dr. Tanoni, Centro Pop com Centro Pop, para fazer esse direcionamento. E não será mais pago trecho. Nós pagaremos a viagem para a origem, né, de acordo com as orientações legais. Então, tudo isso já está sendo feito conjuntamente para que a gente possa diminuir esses casos, vamos dizer assim. Né? Hoje, aproveitando essa questão, Rio Preto tem algum encaminhamento social em termos de moradia, de passagem? Como funciona? Isso que eu ia passar com relação à habitação. Né? Então, hoje, nós acabamos um relatório das áreas degradadas da região central, que inclui Boa Vista e vários bairros ali. Esse relatório levantou todas as áreas abandonadas, degradadas, conforme o coronel Ivair também vem acompanhando, porque a gente sabe que essas áreas são realmente oportunidade deles se estabelecerem ali com seus furtos. Então, isso também está sendo realizado. Eu já tenho uma reunião marcada com o secretário de Obras, para que a gente possa, através disso, também dar andamento, de alguma maneira, nessas áreas degradadas, não só com a Secretaria de Segurança Pública, mas também com a Defesa Civil, de que essas áreas sejam ali, de acordo, cada uma é individual, cada uma tem uma situação, né? Algumas são do poder público, outras do poder privado, e a gente vai dar andamento nesse processo que a habitação já realizou. Hoje, nós temos, dentro do projeto da habitação também, um projeto de Housing First que envolve moradia primeiro, o Estado, nós estamos finalizando os trâmites aí, que o Estado vai nos proporcionar alguns casos de moradia. Tem algumas características exigidas, mas nós já temos alguns moradores que se classificam, que aí tem que ser morador, tem os critérios específicos, né? E, além disso,
nós já temos aí esse novo movimento, a lei do governo federal dos 3%, onde esses 400 apartamentos que nós já temos aí encaminhado para entrega, lógico, tem um prazo aí para essa entrega, por isso que eu também estou trabalhando com Housing First conjuntamente. Esses 400 apartamentos também serão direcionados 3% deles para moradores de rua. Entendo. Aproveitando, a gente deixaria para o final essa questão, mas como a gente entrou, nós observamos que existem algumas ONGs e comunidades terapêuticas, algumas delas que são até credenciadas. Eu observei uma delas, tive um pouco acesso ao contrato, o Aras, né, que possui, seria uma casa de passagem. Hoje, casas terapêuticas, financiada pelo governo estadual. E hoje ela tem a Secretaria de Assistência Social faz algum tipo de encaminhamento? Esse ano chegou a fazer algum tipo de encaminhamento para essa associação? Ela tem essa parceria também com o município? E, objetivamente, se vocês conseguissem passar uma média nesse ano de pessoas que foram para essa comunidade, essa casa terapêutica. Então, eu estive nas casas, né? Houve uma reunião envolvendo os profissionais da assistência, da saúde, o pessoal lá que é o COED, né? Que é a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas do Estado de São Paulo, né? E aí, em princípio, masculina, 45 vagas, são 3 casas, né? São 3 casas? Isso, 3 casas, divididas as vagas, totalizam 45 vagas. E aí, a primeira casa fica, em média, 1 mês, né, sendo acompanhado pela equipe técnica, a primeira inserção, 20 vagas, aí vai para a segunda etapa, então, é acolher, tem esse processo de acolher e transformar. Né? Então, ela vai seguindo nas etapas na metodologia, que é do Estado. E hoje tem preenchidas ou não essas vagas, essas 45? Aí tem 45 femininas também. Né? Então, começou agora em abril, maio. Não estão totalmente preenchidas, mas aí teria que conversar com a coordenação para saber como estão os números. Porque são do Estado, né? Isso. Então, assim, nós podemos encaminhar em qual sentido? O encaminhamento pode que é o ser fluxo. feito. Para quem está em situação de rua, tem vivência de rua e faz uso de substância psicoativa e deseja parar. Ou seja, lá dentro não pode fazer uso de substância psicoativa. Não é como um albergue. É aqueles que realmente querem mudar de vida. E esse ano chegou a encaminhar alguma... Nós encaminhamos via CAPS. Porque tem que passar por exames, pela encaminhamento, saúde, pela saúde, em decorrência não é pela do uso. A porta de entrada é o CAPS. Então, assim, os que têm cadastro no POP, a gente encaminha também para o CAPS, vincula ao CAPS, porque não adianta tirar da rua e já encaminhar para essa casa por causa da abstinência. Sim. No primeiro dia, ele vai sair em decorrência dos sintomas. Então, aí ele, estando medicado, e aí eles fazem o exame, e aí pede a vaga para São Paulo, e imediatamente ele já é acolhido. E o Hospital Bezerra também é porta de entrada. Então, aqueles que foram por uma involuntária, um tratamento no Bezerra, terminou lá, ele está de alta, o Bezerra pode solicitar a vaga para inserção nessas casas terapêuticas. Entendi. Então, não é albergue e não é CT, comunidade terapêutica. É diferente, é uma modalidade nova que não existia em Rio Preto anteriormente. Então, tem vaga nas 2 casas, nos 2 locais. E não dá para... a informação também não é de isso vocês, até porque saúde. É do governo do Estado junto à saúde. Vocês encaminham para deixar claro... Mas eu já tenho uma outra boa a notícia, Secretaria de Saúde. que você nem sabe. Hoje eu já tive uma reunião com o Frei de manhã, né? O Frei Francisco vem apoiar os nossos projetos aqui, ele também está assumindo a Vila Dignidade. E ele nos proporcionou ali uma média de 5 a 6 vagas, Sônia, porque, às vezes, esse trâmite com o CAPS, com o Estado, demora. E aí nós estamos agora já fazendo esse trabalho um pouco mais direto, que, às vezes, o doutor Pelarim acabava fazendo direto com o Frei, nós já conseguimos também esse contato. Direto para a casa terapêutica. Direto, e ele disse que nos auxiliaria também com essas vagas, que, às vezes, dificulta um pouco o processo. Você pede para ele ir para o CAPS, aí ele não vai para o CAPS. Pode ser que aí ele se perde. Com os então, moradores de rua que eu tive, que eles acabam reclamando, porque eles falam que, muitas vezes, a questão da abstinência, né? É rápida, né? Precisaria talvez ser menos burocrático, mas tem também as questões que são importantes. É o que a gente já conseguiu, para diminuir essa burocracia, aí a gente já conseguiu um apoio do Frei, que nesses casos mais específicos, a gente tem que aproveitar o momento, né, Sônia? A gente já consegue fazer mais rapidamente, tá? Sandra, só seguindo nesse ponto, desse cadastramento, eu sei que tem a parte que é de segurança pública, né? Mas dentro do acolhimento social, vocês fazem um perfil desse cadastrado e dentro desse perfil existe
a questão da passagem criminal, vocês têm esse perfil? Se tem, se existe algum número em média e se há alguma ação específica para essas pessoas que têm passagem que acabam sendo um perfil diferente das que ela meramente que tem um problema com o vício, né? Então, minha pergunta é se vocês têm levando em conta a questão social, né? Não levando a questão da segurança pública, e se há algum trabalho específico em relação a isso. Eu vou exemplificar o porquê, né? A gente teve muitas reciclagens que ficam abertas à madrugada, nós flagramos, filmamos, e a gente percebe que acaba sendo uma rotina ali de permanência da população de rua já no entorno para poder vender o material, seja ele reciclagem, seja ele, muitas vezes, a gente verificou e constatou objetos ali suspeitos, que seriam materiais de cobre, que não há uma definição, porque muitas vezes ele queimou, como aconteceu, Sim. E ele já tira esse liame, esse nexo de causalidade de um possível furto. Então, se existe essa verificação, se há uma média, vocês têm uma média desses 700, média cadastrados, quantos teriam, em média, né, passagem criminal por questão de furto ou passagem criminal, e se há algum trabalho específico, tanto na prevenção, quanto de tentar, de alguma forma, atingi-los ali para que eles não cometam novamente o delito. Então, em princípio, nós temos o cadastro, né, que é o SAS, que é o Sistema de Assistência Social. Ele é da assistência social, é o mesmo prontuário, vamos dizer assim, que é o cadastro, também gera relatórios para os 13 CRAS, para o Centro POP, os 2 CREA e o Centro de Convivência, né, e para a gestão. Então, é um cadastro único da assistência social, que é diferente daquele CAD único que eu falei, que é do governo federal. Uhum. O objetivo dele não é esse que você colocou, é o acolhimento e o atendimento das demandas da população. Então, o foco, a gente não vai focar nesse cadastro, na vida criminal da pessoa. Porque, se está na rua, ele já está totalmente excluído de tudo, inclusive vínculos fragilizados, passagem pelo sistema penitenciário, né? E devido a esse histórico de permanência na rua, a gente não vai dar ênfase nisso. Só te entender, ele não consta ou consta esse histórico, cada cadastro? Não, a gente não tem específico se ele passou pelo sistema ou não, porque não é o nosso objetivo da assistência, né? Então, nós temos, assim, a gente tem o histórico familiar, endereço, contato telefônico, aí a gente tem a documentação voltada à inclusão num possível emprego, tratamento, mas não tem a opção específica que você está falando. E nós temos um cadastro, não tem foto, então é um cadastro da pessoa, um documento que geram relatórios, né? Até porque muitos têm realmente a passagem, né? Eles estão tentando mudar de vida, eles buscam a gente porque é o último lugar que eles vão procurar, né? Que realmente eles têm essa acolhida, sem olhar o sujeito na questão do crime. Senão a gente vai fechar as portas, se for ver, né? Porque geralmente é o uso de substância, é conflito, é briga, passagem pelo sistema. Então, o nosso foco é voltado para a inclusão social dessa pessoa que já está excluída. Se a gente começar, vamos falar, puxar, né, a questão dele, a gente perde a pessoa também. Só para complementar, antes dela falar, desculpa. As políticas públicas relacionadas à assistência social, elas prevêem, inclusive, essa proteção. A gente sabe que, né, Sônia, me corrija aqui, porque nós estamos ali, primeiro, LGPD, e a gente está trabalhando com uma política pública focada na assistência social de atendimento dessas pessoas. Então, nosso olhar da assistência social, por isso que a gente trabalha conjuntamente. Porque, quando eles fazem as operações em lugares específicos, eles já sabem que esses lugares específicos têm uma característica de outro tipo de pessoa que, às vezes, assim, sai tudo junto na fala da população, como morador de rua, pessoa em situação de rua e todos que cometem esses delitos. Então, a nossa responsabilidade com a sociedade é tratar e acolher todos por igual. E, sim, o que a gente está tentando encurtar aqui é o tempo entre quando ele pede ajuda e a gente poder auxiliar e encaixar da forma mais rápida possível. Essa é a nossa função enquanto assistente social. Sim.
Tá? A gente está tentando encurtar isso. Por quê? A pessoa se coloca à disposição, a gente já vai lá e acolhe e vamos fazer. Isso que eu estou tentando diminuir as burocracias. Mas a assistência ela não pode passar desses limites. A gente até pergunta se é egresso de internações psiquiátricas, de CT, sistema prisional. Mas não é a pergunta, se ele não responder, a gente segue com o encaminhamento. Mas a gente não tem esse levantamento. Um dos pontos, né, da CPI é a gente poder fazer encaminhamentos, né, através do relatório, daquilo que, às vezes, vocês acham importante, mas falta. É lógico, a Sandra citou a lei de proteção, logicamente, esses dados são confiáveis a vocês e não serão passados. Mas aí eu gostaria de entender, porque se vocês falarem, não, seria importante a gente pode, ao término, né, no relatório, solicitar que vocês tenham acesso a esses dados para a questão de proteção. Por exemplo, eu acredito que nesses dados constam se ele tem o problema ali, né, a questão do vício, com álcool ou com droga, você vai isso ter... Nós temos. Então, questão de saúde, dependência. O do sistema, geralmente, às vezes, eles nem falam para a gente. Então, a gente não vai saber. Não, eu acho que pra vocês gente. realmente não têm como fazer esse levantamento. Mas aí eu quero ouvir vocês também, se vocês acham importante a gente fazer essa proposição, porque eu penso, né, com alguém também que teve nas ruas há 13 anos. Da mesma maneira como é importante vocês ter o acesso, né, de qual substância, se ele tem um problema, por mais que o foco é retirar. E, por ser retirá-lo de lá, é preciso saber o histórico dele. Né? Ter esse acesso, no meu pensamento, se vocês acharem interessante, eu vou pautar, mas é algo que a gente tinha estudado e eu tinha analisado importante até... São Paulo fez isso, esse compartilhamento de dados. Por quê? Né? Vamos colocar. Vocês têm informação que o indivíduo, né, um exemplo, ele tem ali o vício no crack, ele tem uma questão. Então, o tratamento ali e as ações sociais vão ser voltadas nele naquele sentido, e de maneira mais técnica vocês vão saber. Agora, vamos supor que aquele indivíduo, ele tem, e aí a gente não está para julgar, mas a gente quer auxiliá-lo a não delinquir novamente. Ele tem a problemática, ele passou pelo sistema, até de maneira reincidente ou não, na questão do furto. Então, talvez ter essa informação, né, acessá-lo de alguma maneira nesse sentido. Ou vamos além, né? Esse indivíduo ele tem um histórico de violência contra a mulher. Então, até para a proteção dos próprios funcionários e das outras mulheres. Ou então esse indivíduo tem um histórico ali de questão de abuso infantil, vamos pôr. E a gente, às vezes, aborda o indivíduo tem condenado, mas cumpriu e está nas ruas. Então, meu pensamento é que toda informação nesse sentido, eu acredito que seja importante para a assistência social voltar suas ações ali na maneira de proteger o indivíduo, né, de alguma maneira, conduzi-lo à não reincidência, né, e também se libertar ali das questões do vício. Né, a gente sabe da dificuldade, mas assim tentar realmente produzir ali com que ele volte à vivência em contexto social de uma maneira adequada, importante para ele, para as pessoas, e também ele ter uma incidência, voltar novamente ao círculo econômico, trabalhar, ter a sua família. Vocês acham importante ter esse acesso, por mais que não seja... não é uma competência de vocês, sim, mas então, se vocês... É importante essa sua colocação, até porque... quando a gente ouve sempre foi feito assim, não quer dizer que sempre tenha que ser dessa forma, né? É claro que a gente tem que ver as questões legais e tudo mais, das políticas públicas de assistência social, isso a gente tem que cumprir muito à risca, claro. Mas a gente entende, por exemplo, agora com o Comitê de Atenção à Pessoa Idosa, a gente entendeu que a gente poderia colocar uma pessoa nossa com acesso à saúde. Para quê? Para facilitar essa abordagem e não só a interlocução, mas também o encaminhamento. Então, nós podemos, sim, entender isso. A necessidade, de repente, de uma pessoa ter esse acesso, essa pessoa que se responsabilizasse de alguma forma, porque a gente sabe também que o preconceito, né, toda essa questão que pode acontecer ali na abordagem, no tratamento, pode interferir no processo. Então, eu entendo disso com relação à segurança, a gente poderia pensar nisso, estudar as políticas públicas de assistência social para verificar, né, se isso realmente é possível, se é legal, vamos dizer assim. E, sim, na medida do possível que isso for legal,
Claro, a gente pode deixar uma pessoa da nossa confiança ali, uma pessoa responsável. Eu creio que as tenha ações, né? Eu conheço assistência social há bastante tempo. Isso, vai ficar mais restrito, porque a gente tem que realmente preservar que aquela pessoa não tenha preconceito, vamos dizer até, assim. Depois ver se o João... Eu posso seguir na próxima, porque eu estou... mas até o foco seria acredito que a assistência social ela tem um trabalho técnico, né? E esse é o trabalho. E eu penso que quanto mais integração de informações, Sim. e aí os níveis de informações cabem à assistência social, e a responsabilização de alguém que faça uso de uma maneira indevida, como é na guarda, como é na polícia. Mas acredito que seja importante para vocês até pautarem os programas de ações ali em questão de proteção a pessoas em situação de rua, porque eu acho que cada indivíduo tem a sua peculiaridade, né? Sim. E talvez não conhecer acaba colocando ele como um todo, né? Acaba a gente gerando um indivíduo em situação de rua, mas tem a história dele social e tem a história dele em questões aí daquilo que foi a vida dele pregressa. Eu acho que é importante para que ele não possa voltar a delinquir. Em questão disso, vocês possuem algum programa de intervenção para pessoas que estão envolvidas ou em risco de se envolver em atividade criminosa? Existe a assistência social faz algo nesse sentido? Ou ela... eu acho que você já respondeu bem, né? Mas, para deixar bem claro, o foco é um contexto, no geral... Específico, não. O que tem em Rio Preto é o CAEF, né? Que é o Centro de Atendimento à Família e o Egresso. Eu sugiro que vocês possam acionar o CAEF, porque assim, a porta de entrada de quem sai do sistema penitenciário, que são muitos, então assim, a gente sabe que a maioria tem passagem no sistema, seria o CAEF, né, que é do governo do estado. E o que a gente tem na prática hoje? Que eles saem do CDP e vêm para o Centro Pop. Sim. Né? E a central específica que atende não só o egresso de situação de rua, mas com família. É o CAEF. É esse fluxo que a gente quer intervir agora com essa atuação. Né? Acho que com isso, porque eles saberiam também 100% quem sai do sistema. E é uma fonte que já é direto do Estado, né? Acho que vocês poderiam compartilhar com vocês isso, né? Com a própria porque se ele sai do CDP e vem direto, ou no terminal rodoviário, no container, ou no Centro Pop, o CAEF vai perder. Sim. Essa pessoa. O CAEF é para quê? Realmente para fazer essa integração também na ressocialização, encaminhamento para o mercado de trabalho, documentação. Informação, Sônia, compartilhamento de informação faz entendi. a gente andar o trecho mais rápido. Entendi. Né? Isso mesmo. Não, vou dar um faz todo exemplo sentido. aqui, a guarda encaminhou, né, a questão das ocorrências aqui. A gente teve acesso, né, e eu vou dar um exemplo aqui, né, em média aí de 40 ocorrências aí desse ano, nós vamos pôr aqui, 18 pessoas em situação de rua, 8 não informados, provavelmente por estar em situação de rua. Então, vamos pôr que de 38 ocorrências aqui, 26 são pessoas em situação de rua. E aí, quando a gente analisa as informações mais específicas aqui, né, a gente vê que grande parte já é reincidente, né? Então, elas estão em situação de rua, elas já cometeram, a gente pega aqui a questão do indivíduo aqui, furto, tentativa, enfim, são ocorrências aí que foram encaminhadas de 2023 a 2025, e uma grande parte acaba estando na reincidência. E aí eu acho que essas informações são importantes até para o acolhimento social ter uma visão não de julgamento, mas de acolhimento e de encaminhamento para aquilo que melhor possa auxiliar o indivíduo a combater, a tratar a questão do vício e também não delinquir, né? Eu acho que seria importante nesse sentido. Vocês falaram que não existe, né, um trabalho aí em relação direta a essa questão. A gente faz os encaminhamentos e articulação com o CAEF, né? Acho que a gente... Sim. Aí, também anotei aqui, vou pedir alguma questão de dados, mas um primeiro já encaminhamento que a gente deve fazer com a C é ter um compartilhamento de dados com mais eficiência para que vocês... Porque a ponta da lança acaba sendo vocês. Por mais que passe por lá, vai cair em vocês, né? Isso, a gente precisa entender as políticas
públicas. E se não tiver se não tiver nenhum problema, a gente super quer mesmo. Foi o que a gente conseguiu com a saúde. Inclusive, os da saidinha vão lá para o Centro Pop. Exato. Então, assim, da saidinha deveriam ir para onde? Exato. Então, assim, acho que... Então, é 100% que eles são egressos. Ou estão lá, né, cumprindo a prenda, ou depois eles vão para a rua. E tem passagem. Então, seria importante, até para que se faça de uma maneira eficiente, para que vocês consigam ter condições. A estrutura, eu acho que de informação para o funcionário, para quem é técnico, é muito importante. Questão de apoio psicológico e dependência química, Sandra e Sônia, né? Quais os serviços hoje que São José do Rio Preto são oferecidos para essas pessoas, né, de uma maneira específica, pessoas com dependência, tanto na questão do acolhimento, vocês podem falar, né, já se falou um pouquinho, né, na questão desse cadastramento, são ações sociais em campo, né, e muitas por procura, mas queria entender, né, se grande parte são a campo ou são recebidos, para também deixar claro para o pessoal. E em questão de dependência, a gente falou da casa, né, terapêutica, acredito que devam ter outras modalidades. Então, acho que para o pessoal entender hoje como funciona. Se grande parte a Secretaria de Assistência Social vai a campo, se existe um trabalho direto nesse sentido, e como funciona, e, posteriormente, a pessoa que busca o tratamento, quais os serviços oferecidos? Então, nós temos duas equipes. Uma que fica dentro do Centro Pop, que é ali na Jordão Reis, né, composta por assistentes sociais, psicólogo, pedagogo, educadores sociais. Né? Ali o funcionamento é das 8 às 17, de segunda a sexta. Sábado, domingo e feriado facultativo, das 8 às 10h30, com oferta ao banho e a guarda de pertences também. Funciona em escala de final de semana. E tem o almoço também em parceria com a Pastoral do Povo de Rua e o jantar na Madre, final de semana, também em parceria com a assistência social. Né? Então, nós temos essa equipe que atua dentro da unidade. Dentro da unidade. Com o quê? Oferta de grupos, né, que trabalham todas essas temáticas, né, a partir da demanda deles também, a questão do mercado de trabalho, reflexão, uso de substância psicoativa. Aí a gente vai ouvindo as demandas que eles trazem para a unidade. E, uma vez por mês, tem o grupo de profissionais do CAPS da D3, justamente para explicar o que é o CAPS, o que é o tratamento, e fazer todo o referenciamento para ir vinculando eles para a questão do tratamento para o uso de substância psicoativa. Né? Consultório na rua, né? Isso, aí tem um consultório de terça e quinta, das 9 às 11 da manhã, também que vê não só a questão do substância, mas outras questões. Vacina, outros tipos de doença, muitos têm tuberculose, né? Essas, né, doenças que... Mas não uma abordagem específica para sair em busca deles para trazer. Não então, existe da nossa parte. Não existe hoje da assistência social uma abordagem social ativa, propositiva, em que se vá aos fluxos. Propositiva não. Acontece a abordagem social padrão, né? Isso. Aí a gente tem, então, essa equipe ali que a gente faz o acompanhamento, visita para quem tem família, articulação, passagem, documentação, inclusão no cadastro único, então a gente faz todo o atendimento ali. Oferta o banho, a lavagem de roupa, guarda de pertences e o acesso à alimentação no Bom Prato ou na Madre Teresa. Então, eles têm o almoço, jantar, café da manhã, café da tarde. Então, a alimentação eles têm ali. E aí nós temos a outra equipe, né, que fica na rua. Essa, sim, vai para as praças, vias públicas, nos territórios, vai nos chamados da comunidade. Essa equipe só fica na rua, das 8 às 21 horas. Também é composta por assistentes sociais, psicólogos e educadores. Essa equipe, então, por exemplo, tem uma pessoa que está alcoolizada na área central. A gente vai até ela, a gente tem toda uma escala, faz toda a oferta do serviço, inclusive para acolhimento institucional ou para tratamento. Não, eu quero tratar, não quero ir lá para acolhimento da assistência, eu quero fazer o tratamento, quero uma CT. Então, a gente faz o encaminhamento adequado. O objetivo principal da abordagem, né, que são os profissionais na rua, é a busca ativa. Aí, sim, a gente vai atrás da pessoa, que é a prevenção. Então, a gente faz esse trabalho, sim. Também tem a parceria, né, com a Associação O Pão da Vida, né, que começou 1/7 agora, né, recentemente. Teve uma alteração aí na parceria. E aí a gente faz, um dos objetivos, além da busca ativa, é essa questão mesmo de identificar as vulnerabilidades do território, vigilância no território. E aí ela é programada, então tem um itinerário, então vai passar em tal bairro, a gente faz essa busca. E caso específico, não, precisa naquele caso que, né, que tem uma questão na área central, teve a gente vai até isso. Né?
Então, a gente tem um telefone, né, que é o WhatsApp, nós recebemos todos os chamados da comunidade, da rede socioassistencial, intersetorial, que aí nós fazemos esse trabalho em campo. Então, essa equipe da rua complementa o que está no Centro Pop. Porque, às vezes, a pessoa que foi atendida lá, e depois ele segue. E aí, muitas vezes, a gente encontra, às vezes, caído, alcoolizado. A gente pode fazer o translado, levar para um banho, levar para o CAPS. Né? Se tiver em surto, dependendo, aciona o SAMU, encaminha para o Hospital Bezerra de Menezes. Então, a gente faz toda essa documentação. Então, a gente faz esse trabalho na rua. Né? Então, é importante por isso. Tem pessoas que não acessam o POP. Por exemplo, fica na Zona Norte, lá perto da UPA, tem bastante ali, do Linhão. Então, muitos. Tem a questão dos territórios também, que fica no Jardim Paraíso. Sim. Muitos não vêm para a Central, às vezes por conflitos. A gente meio que dividido. Ali uma grande, até pelo serviço já conhecia, né? Mas nas ações, através da CPI, a gente flagrou uma grande quantidade. No Jardim Paraíso, tem outros locais do Linhão. Então, a gente tem a equipe que vai até eles na prevenção, né? E faz a oferta. Sônia, em termos de equipe, você falou que tem a parceria com a Pão da Vida, só para a gente ter uma ideia. Só com o Pão da Vida, 14. São 14. E aí a coordenação ficou comigo e com a Cris, né? Então, seria a equipe técnica. E de abordagem. Então, são 2 motoristas, um administrativo, 5 educadores e 6 técnicos de nível superior. Olha, é porque lá era no assédio, então tinha um outro coordenador, né? Que na época tinha um coordenador, tinha essa equipe também, e se eu não me engano, tinha mais um motorista, porque agora a gente usa o nosso motorista também do POP, otimizou também o motorista. E tem uma outra questão para atualização, a gente tem 3 motoristas. Sônia, que de acordo com o governo federal, com a criação dos pontos de apoio para a população em situação de rua, né? A gente teve aqui, foi acabou de acontecer isso, dia 16 de junho, se vocês observarem, teve, inclusive, uma alteração para justamente nos dar respaldo, não somente Centro Pop, mas pontos de apoio nesses outros lugares, nesses outros espaços. Então, isso vai abrir um leque de não só uma abordagem, mas também pontos de apoio. Que é algo que ficou assim muito... O João, a gente conversou, o Jean também, a importância dessa busca ativa, né? De a gente não centralizar. E, Sônia, você falou são 14 no total. Pela Pão da Vida, eles estão lotados dentro do Centro Pop. Lá com a gente na Jordão Reis, a sede, vamos dizer assim. Sim. E em questões de equipe da própria assistência, seriam servidores públicos? Seria isso? E quantos seriam? Isso, aí nós temos dentro do Centro Pop, de servidoras, né? Eu estou na gerência. Que fazem essa ação ativa também? Não, são só os 14. Aí, dentro do Centro Pop, que é a equipe que faz todo o atendimento, nós temos 3 assistentes sociais, 2 psicólogos e nós temos 9 educadores sociais. Isso. Né? Mais 2 motoristas, que é para fazer visita. A gente também faz esse trabalho de translado, né? Encaminhar para a documentação. Nós levamos eles até o ganha-tempo, tirar a documentação toda semana. A gente leva, traz, leva para os acolhimentos, né? E retorna ao Centro Pop. Hoje, então, vamos falar assim, em termos... Centro Pop seriam esses funcionários e os 14 que fariam essas ações de totalizando, está dando, acho que 47. Pouco. Porque aí tem... não, assim... Vou te fazer uma pergunta... analisando aqui, vocês são técnicos, mas não seriam poucas? Existe uma ideia de gestão aqui de aumentar isso para a quantidade que nós temos aqui? Por 47, a gente tem ali 15 moradores por pessoa. Não acredito que seja eu que vim da educação, né? Não tem intenção de aumentar. E assim, a gente fala também, Sandra, que seriam 700, mas assim, a gente sabe que essa população flutuante ela é muito maior. Eu acho que esse ponto de apoio, Alexandre, vem ajudar muito a gente, sabe? E na rodoviária nós temos 2 assistentes sociais e um educador que também compõe a equipe do POP, que é vinculado ao Centro Pop. Então, pela gestão seria suficiente e não há também não digo que você nunca nenhum serviço. Nunca é suficiente. Se mandar mais, né? Olha, eu estou tentando ajudar vocês, eu pedi mais gente. Assim, na verdade, a gente está hoje, a nossa gestão é muito técnica, né? Com apoio da gestão aí do prefeito, é uma gestão muito técnica.
A gente está fazendo as contas aqui. Pelos 15, né? Não pelos 47? Ali somando toda a equipe do POP, estou falando, né? Porque uma média, né? Quantos estão na abordagem? Na abordagem É que a abordagem depois traz para o Centro Pop da continuidade, né? Na abordagem... A abordagem não faz todo o trabalho, né? Não, Ela mas só aí eu aborda. entendo, mas eu vou te falar como alguém que está na rua. A abordagem, eu considero assim o trabalho mais efetivo. Agradecer a presença do vereador Abner. Mais efetivo em termos... Porque eu sou guarda municipal há 13 anos. A maior parte até tem um contexto familiar, de residência, mas optou pela rua, não por uma opção, mas porque infelizmente, está acabado pelo vício, pela doença do vício. Então, assim, as ações propositivas, né, ações ativas, elas são muito importantes porque elas que acabam, muitas vezes, fazendo esse acolhimento e trazendo, conseguindo, né, fazer o convencimento, que acaba sendo, muitas vezes, um acolhimento, uma relação de confiança que gera o convencimento. Se eu estiver errado, Sônia, você me corrija nesse sentido. Deixa eu só fazer uma observação antes. Assim, eu acho muito interessante essa colocação de vocês, porque vai ao encontro do que nós queremos com a nossa gestão. O que a gente quer com a nossa gestão, na verdade, é diminuir a população de rua e não gerar mais pessoas abordando. Diminuir como? Trazendo dignidade, trazendo oportunidade, acolhendo. Muitos deles não iam para o acolhimento, hoje eles já estão com toda a ação do FREI, com o projeto que o FREI tem ali no Cirineu, na Pousada. Muitos deles estão já sendo recuperados. Com essa ação junto à penitenciária, de atuar, diminuindo, já vendo o entremeio, antes deles chegarem no Centro Pop, já reenviar, vamos dizer, encaminhar, e, ao mesmo tempo, também toda a nossa preocupação de não só acolher, mas identificar quem é daqui mesmo, quem não é. Os trecheiros acabam ficando, porque a cidade é muito boa nesse acolhimento. Então, são ações. Eu entendo, né, quando você fala. Eu acho que o foco sempre é diminuir. É sempre diminuir. Mas aí a gente pensa assim: o prefeito e o vice falaram que é da intenção de aumentar o centro pop, dar uma estrutura maior. Sim. E até, num sentido de acolhimento, eu acho... Mas é no tipo de serviço. Eu contraria um pouco do seu ponto de vista. Eles querem colocar lá alimentação, eles pensarem em outras atuações. Nesse sentido, assim, que é como a segurança pública. A gente nunca quer mais ocorrência, mas é uma questão que a gente sabe que é inerente. Então, existe a necessidade de a gente ter mais guardas, mais policiais, porque a gente acaba não conseguindo controlar ocorrências, falando, não quero, então a gente não vai ter. Nem sempre conseguimos, né, mais policiais. Sim, agora acaba sendo um caminho diferente quando a gente ouve, né, a gente precisa aumentar a estrutura do Centro Pop, mas a gente acha suficiente a quantidade de assistentes sociais. Eu, sinceramente, penso da maneira diferente. Eu acho que é suficiente. Nenhuma forma a gente falou que era suficiente, mas é o que a gente hoje É o que tem para hoje, mas não é suficiente. Né? Vamos falar, é pouco. Ainda não sei, vou ser sincera com você, porque nós não temos dados suficientes até para levantar essas questões, porque hoje eu recebi uma assistência social sem dados concretos. A gente tem alguns dados lá que tem dos encaminhamentos do Centro Pop, mas a gente tem várias ações acontecendo conjuntamente que vão mapear mais detalhadamente, né, Sônia, que a gente já conversou sobre isso, porque esse mapeamento hoje, nenhuma área de atuação da assistência social está totalmente detalhado. Então, hoje, eu estou realizando esse levantamento mais profundo, com essas ações concretas ao redor, para que a gente possa, ali no futuro, dizer assim, olha, eu tenho pouco. E não aleatoriamente ir aumentando, para depois, como a gente não consegue, até com o efetivo da polícia, a gente não consegue aumentar só porque precisa, tem muita população, né? A gente não consegue. Mas, lógico, se eu falasse para você, eu quero mais pessoas, ok, eu quero. Mas eu preciso primeiro ter esses dados de forma mais profunda, que faz 45 dias, mais ou menos, que eu assumi assistência, e nós não temos eles em mãos ainda, tá? Porque eles são maquiados, eu vou dizer sinceramente, porque você pega um CAD único com 1.119. Aí você tem atendimento de 700. E aí você começa a mapear e você enxerga assim, peraí, desses 700, eu tenho pessoas que, inclusive, não são pessoas em situação de rua, nem moradores, porque eles são pessoas, igual eu fui atender esses dias, eu mesma ali, próximo ao Mufato, que moram em loteamentos muito afastados,
que essa é a questão de não ter os loteamentos tão afastados, óbvio, né? Mas que moram e eles ficam 3 a 4 dias por semana ali no sinaleiro da Mufato, porque é um bom ponto para eles ganharem dinheiro e se manterem. E aí não compensa eles voltarem para a casa deles, eles ficam ali. Por isso que a situação, É, por isso que a exato. população é em situação de rua. Situação, exatamente. Então, a gente tem que observar tudo isso. Quem é realmente situação, quem é a necessidade do morador, quem precisa de abordagem ou não está ali por causa da reciclagem. É um trabalhador, que foi esse caso que eu fui lá observar, estava trabalhando. Só agradecer. Dos acolhimentos, posso só concluir? Então, sim. tem uma parceria, também nós temos os pontos que a secretária falou, também dos parceiros. Quem são? É a Associação Matriz de Calcutá, ela tem um ponto lá com uma dupla psicossocial, os educadores, que ofertam, além da alimentação, atendimento técnico e mais o banho. Então, também tem essa retaguarda que a gente encaminha para lá. O albergue noturno, né, que tem também uma dupla psicossocial, mais os monitores, oferta, então, 40 pernoites, né, que aqui pode dormir, pode se alimentar, e aí ele vai ficar lá nas pernoites, né, e 10 em casa de passagem também, que é aquele que está em trânsito que a gente encaminha. A Casa do Cirineu, que é na modalidade abrigo institucional, a pessoa pode ficar até 6 meses. Então, são 60 vagas, que também passa pelo POP como porta de entrada e são encaminhados. Lá também tem os técnicos, assistentes sociais, psicólogos, coordenadores, que é a mesma população que a gente caminha do POP para lá. E nós temos também a parceria com a Pousada da Esperança, que são 70 vagas masculinas. Sim. Inclusive, só hoje foram 14 para lá, para a questão do acolhimento. A modalidade de casa de passagem é até 3 meses. Dependendo da proposta do usuário, o técnico vai fazer a avaliação, ele pode ficar até um pouquinho mais, mas, em princípio, um é 3 meses, a outra é 6 meses. Sempre acolhimentos transitórios e passageiros, porque não são, né, a questão depois do objetivo final para aqueles da proposta seria a residência, a moradia convencional, que a gente fala, né? Porque nesses locais eles não podem morar. Então, um idoso em situação de rua, ele aceitando, a gente encaminha para ILPI, Instituição de Longa Permanência. Né? Então, a gente faz esse fluxo. Então, a gente vai encaminhando para os acolhimentos de acordo com a demanda do sujeito. Que nem o idoso, geralmente, ele não vai ter autonomia. A tendência é que ele vá cada vez, né, ficando mais dependente, em alguns casos, principalmente em situação de rua. Então, ela aceitando já ILPI, né? E a gente também tem a residência inclusiva, né, para pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente vai encaminhando também para a rede do município. E até a Vila Dignidade com o Frei, foi uma das nossas conversas, foi que esses idosos, moradores de rua, que tivessem autonomia, também poderiam ser encaminhados para lá. E dentro hoje do Plano Municipal de Habitação também que a gente está construindo pela habitação, a gente pretende, nesse levantamento aí de lotes, também direcionar para moradores de rua por um plano, por um recurso, orçamento municipal, que Rio Preto não tem, nunca teve, nesse aspecto. Só agradecer a presença, né? O vereador Odélio estava aqui, está ali. Olha, Odélio, o senhor me perdoa, que eu acho que eu vi o senhor ali, o senhor rapidinho foi para o canto. A assessoria da vereadora Márcia Caldas também se encontra aqui, agradecer a presença dos vereadores. O vereador João Paulo vai fazer algumas perguntas. Só antes, Sandra, e aí eu já abro também, possivelmente, o vereador João Paulo falar. Só assim, o primeiro ponto, né? Eu entendo que nós temos, dentro de da questão rua, né, e o Centro Pop tem um foco ali, as pessoas em situação de rua, a gente vai ter N peculiaridades. Mas aí você fala, eu ainda preciso entender, né, a gente ter dados, números, para ver se precisa, se é suficiente. Eu vejo assim, a gente sabe, no fundo, que não é suficiente, mas eu entendo o seu posicionamento. Mas, assim, a gente pega, por exemplo, o secretário anterior, uma das primeiras falas dele, numa das audiências, o vereador João Paulo também estava, de que os dados mostravam que havia uma necessidade emergencial de aumento de estrutura. Até ele colocava como base para poder sair do Centro Pop de lá. Então, minha pergunta fica, esses dados eles eram importantes para o aumento de estrutura, mas não do aumento de estrutura de atendimento? Eu tenho resposta para isso. Não, pode. É legal. Porque, assim, na verdade, hoje a gente tem os serviços espaçados, mas, às vezes, por falta de condição de atendimento no local.
alguns serviços eles precisariam acontecer, né, Sônia, concomitantemente. E aí você tem que ficar nessa transição, pega daqui, leva para lá. Ah, isso daqui não conseguiu. Então, a ideia de ampliar o espaço era para, de repente, tirar algumas parcerias que, de repente, se perdem no processo. Então, não era para ampliar, na minha concepção, pelo menos o que eu peguei de projeto, era para trazer para perto nessa continuidade, entendeu? Para abordagem. Agora, com relação o que foi dito pelo anterior, como eu disse, assim, eu gosto muito de não ouvir por intermediários. Sim. Eu gosto de estudar, me aprofundar, e por isso que eu estou em contato com a penitenciária, estou fazendo todo o derredor, vamos dizer, do processo, para que a gente possa realmente ter dados concretos. Em contrapartida, trabalhando paralelamente com a habitação, com assistência social, para que a gente faça os atendimentos. Tá? Então, é isso. Vereador João. Quando o vereador Montenegro apresentou o objeto desta CPI, eu fiz o seguinte comentário para ele. A CPI que ela tem um objeto importante que interessa para a cidade pelo grau de envolvimento das pessoas direta e indiretamente com, de fato, a gente vive um surto de roubos de fios. Eu acho que ela vai despertar um debate importante na cidade, mas eu acho ela extremamente complexa, porque o objeto dela é furto de fios, né? Ela começa, na minha opinião, lamentavelmente, não se tem um estudo da cidade sobre isso, mas tem estudos nacionais, que eu imagino que se repete aqui na cidade, mas nós não temos um diagnóstico profundo da cidade sobre isso, que é um fenômeno, não é uma coisa típica e não pode normalizar. Então, eu acho que a CPI ela coloca à baila um tema importante, mas do ponto de vista do objeto, do aprofundamento do objeto, eu não acho ela simples, eu acho uma CPI complexa, porque ao final o que as pessoas esperam? Que cesse isso. Eu estou dizendo isso assim para dizer para vocês que, né, não acho que a responsabilidade do que está acontecendo é apenas por ausência de política pública no município. Acho que envolve outros elementos. Nós vamos ter que escutar a secretária de Educação. Por quê? Porque as escolas são furtadas. E me parece que são características distintas para quando tem furto de grandes aparelhos públicos. É diferente o perfil. As escolas são furtadas, temos que escutar a secretária sobre isso. E, obviamente, que vai desdobrar no quê? Nós temos um efetivo da Guarda, nós temos uma Secretaria de Segurança, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, que devem ser parceiras, que são Estado, mas elas atuam no município, no território. Então, vai ter vários desdobramentos. Agora, tem uma questão que está diretamente ligada na minha avaliação, com a realidade social. Só que nós não temos um estudo sobre isso. O que a gente tem são números muito baixos, porque a Guarda aqui forneceu um documento, né? Está aqui, mas é a partir do quê? A partir de ocorrências que aconteceram em 2024, 2023, 2024 e 2025, mas com 44 pessoas. 44 furtos pode estar acontecendo agora. Agora não, mas acontece mais à noite. Acontece à noite, numa noite em Rio Preto. Então, assim, não dá nem para... É um microcosmo apenas. Não tem nem base científica para a gente atestar um perfil. Mas você cruza, que é por isso que a secretária e a sua equipe está aqui hoje. A hora que você cruza, mesmo sendo um microcosmo, você chega numa conclusão. Quase a metade, ou pouco mais da metade, é população em situação de rua. A partir daí, você tem que investigar esse fenômeno. Na minha opinião, não acho que isso passa a ser um segmento lucrativo para o roubo profissional. Na minha cabeça, só que aí está na minha cabeça, isso tinha que estar em planilhas estatísticas feitas pelo poder público. Mas, na minha cabeça, isso está diretamente ligado à dependência química.
E é por isso que a gente criou uma resistência em relação ao Centro Pop, ou na Boa Vista, ou em qualquer bairro mais antigo residencial. Porque eu não parto do princípio do preconceito de que quem está na rua está cometendo um crime. Eu parto do princípio que esse tipo de furto é diferente do furto profissional, que não gosta de ruído, que geralmente não sai sangue e não é violento. Este pode ser violento porque a pessoa está sobre outra condição psicológica. E é por isso que assusta, cria pânico nas pessoas, você ter um fluxo de quem está na dependência química. Por isso que eu acho que, sabe, assim, não é simples, não é complexo isso. Então, nós vamos ter que passar por várias etapas. Uma delas, também não acho que tem solução fácil. De uma hora para outra, nós vamos cessar ou diminuir sensivelmente a quantidade de furtos. Mas é possível arrefecer, é possível ter uma informação melhor e atuar em todas as frentes. A social é uma delas. A outra, essas pessoas são escravas, né? São escravas, são castigadas pelo vício e por uma indústria, né, sacana de receptadores. São escravos dos receptadores. Porque fazem o trabalho que o ladrão profissional não faz, mas usa dessas pessoas. Então, está diretamente ligada a isso. Como é que essas coisas funcionam dia e noite de maneira irregular? Cadê a fiscalização da prefeitura? Porque a prefeitura tem que fazer a parte dela na questão social, na questão da vigília do próprio público, na questão da saúde e também na questão da fiscalização, para depois chamar a Polícia Civil e Polícia Militar para conversar. E até hoje a gente não recebeu informações. Né? Para poder cobrar, porque o Estado também pode olhar e falar, olha, a gente faz a repressão, mas o que acontece em Rio Preto e em outros centros é fruto de um fenômeno social. O fenômeno social não é só a Polícia Civil e Militar que tem que atuar, é o poder público, é a saúde, é a política social, é a política de iluminação, é a política de segurança. Tem todo um contexto. Então, uma das frentes é a social, por isso que nós estamos conversando com vocês. Então, eu começo numa questão aqui. Não entendi porque trocou uma ONG pela outra. Isso aí é um direito do governo. Inclusive, se tinha coisa que desagradava na outra ONG que atuava, não tem problema, não estou fazendo defesa de ONG nenhuma. Agora, me estranha você substituir uma ONG que não estava na avaliação do governo, e na minha também, não estava fazendo um trabalho a contento, substituir por uma outra com o mesmo quadro, gente. Com o mesmo efetivo, 14 pessoas para fazer a abordagem numa oscilação entre 700 e 1.000 pessoas que estão em situação de rua, é nada. É nada. E aí, secretária, eu entendo quando a senhora fala, não, mas nós queremos diminuir, mas para diminuir você tem que abordar. Para diminuir, você tem que colocar esse cidadão e essa cidadã no aparelho público. Como é que se coloca se não cria vínculo e não tem uma abordagem ostensiva? Então, sim, fosse eu secretário de governo, eu colocaria isso com urgência para o prefeito. Então, nós temos que mudar radicalmente isso aqui. Primeiro, é pouca quantidade. Segundo, que aí é onde é o mais grave. E esse governo só espero que ele não dê continuidade, porque isso vem de uma política. Em 2008, em 2012, até 2016, 2018, a gente tinha, talvez a servidora, a Sônia que está aqui, pode ter essa memória, ou se não estava no período, mas deve saber disso. A gente tinha um quadro muito mais potente de acolhimento, de abordagem e quadros de carreira. Nós terceirizamos tudo, sem qualidade nenhuma, sem unidade de política pública. Cada ONG tem o seu método de fazer atuação. Isso não tem o menor sentido. Ter parceiros é importante, terceirizar uma parte, né, pode ser, mas cada um faz o que quer. Eu queria saber o seguinte, vocês sentiram, então, com a minha primeira pergunta, porque aqui continua uma equipe pífia, muito pequena. Vocês sentiram uma melhora significativa e se já tem dados de uma ONG para outra na abordagem? Eu vou falar uma inicial. Vereador, obrigada pela sua colocação. Sim, todas as suas informações são muito interessantes. Como você disse, não é simples, é complexo. E o que eu vejo hoje, assim, diferentemente da sua forma de pensar,
no meu caso, eu acredito que nós precisamos entender as causas e não simplesmente o que está acontecendo lá na ponta, no final. Então, por isso que a minha triagem enquanto secretária, e eu que estou secretária do governo, eu acredito que eu tenho que ver de onde está vindo isso. Então, por isso que eu fiz... Isso o quê? Vamos dar nome eu estou às falando, coisas que já tiver. isso que eu ia explicar Tá. agora, cada ponto, né? Então, eu estou vendo isso. Quem vem da penitenciária, quem é trecheiro. Então, todas essas ações estão sendo analisadas individualmente. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que o vereador colocou com relação os nossos colaboradores públicos ali, não só no ponto de apoio, né, mas pensando no Centro Pop, eu recebi também na sexta-feira o Fórum de Trabalhadores SUAS e foi muito interessante, porque nós fizemos uma análise bem profunda disso, estaremos trabalhando aí com esse olhar profundo nisso que você disse, com relação a colaboradores nossos. Então, a diferença entre as abordagens já é bem nítida para nós, né, Sônia? A gente já entendeu uma efetividade e pouco tempo para analisar em números, vamos dizer assim, né, Sônia? Temos menos. Já tem uma prévia, mas pouco tempo para falar concretamente, porque eu acho que tudo isso é leviano, um mês aí de atuação, menos de um mês. Mas, de qualquer forma, nós já entendemos, e eu fui para a rua com eles, a diferença na forma de abordagem. E, como eu disse, a minha forma de pensar técnica, que por isso sou executivo, é entender as causas, e não simplesmente ali a consequência. E aí, a partir dessas causas, com esses 45 dias aí, mais ou menos, na gestão, eu vou entender como realizá-la na ponta responsavelmente, usando dinheiro público, quem eu vou contratar. Como assim? Mas já tem um contrato. Não, você está dizendo que seria melhor a gente intensificar, aumentar, diz que é pífio. E eu disse que, para eu dar essa resposta que é pífio, eu preciso estudar melhor quais as causas, diminuir, reduzir. E a hora que eu tiver realmente um número que esse realmente é de moradores de rua, aí sim a gente pode pensar em aumentar. Então, nós mudamos de uma OSC para outra porque o trabalho não era bom, segundo a nossa concepção, aliás, na gestão que me antecedeu. Tá? Eu acho que o que o vereador também perguntou é a análise da antiga atuação para essa atuação, se houve uma mudança significativa. Seria isso, vereador? Há quantos dias essa ONG está atuando? Menos de um mês. Isso, começou 1 do 7. 1 do 7. Hoje é Temos 21, dados ainda. né? Uhum. E eu tenho uma prévia que eu fiz, porque eu estou acompanhando. É isso que eu ia falar. O que ela faz nessa ação Isso, diferente? como a gente da anterior? reorganizou ali a unidade, recebeu os trabalhadores, até na sexta-feira a gente já tinha lançado no sistema 286 pessoas diferentes, com mais de 400 abordagens. A meta da anterior era 150. Então, não fechou o mês ainda. Essa semana ainda tem atendimento, semana que vem também. Então, a gente pensa que a meta... A gente conseguiu aumentar, sim. A gente vai ter um resultado final, porque a gente consegue identificar pelo sistema quantas pessoas diferentes. Né? E aí tem quantas abordagens para essa pessoa. Porque, às vezes, a pessoa é abordada 1, 2, 3 vezes. Ela é. Porque, às vezes, uma equipe aborda o outro. Então, às vezes, assim, que a gente já tem de números mais de 400 abordagens. Isso até a semana passada. Né? Então, se pegar o relatório do mês de junho, foram 161 abordagens. Então, eu já vejo diferença. Com uma equipe, né, com aquela equipe com essa em números. E como estou eu e a Cris, né, a Cris está comigo lá na unidade, ela tem acompanhado diariamente a abordagem. Né? Então, a gente que libera, né? Então, a equipe 1, das 8 horas, a equipe 2, 10 horas, do meio-dia até 21 horas. Né? E aí a gente está abordando sábado também, né? Das 10 às 16 horas. E domingo... Você pode repetir para mim esses números prévios que você tem em comparação de... eu peguei o último relatório, a média do anterior, foi 161 pessoas diferentes. E até a semana passada eu mapeei 286 pessoas diferentes. Então, abordou-se mais, né?
E a gente, então, como a gente tem abordado, que nem trabalhou ontem, trabalhou no sábado, feriado. E dessas abordagens, assim, qual é o resultado? Depois que fez a abordagem, como está sendo o resultado do encaminhamento? Então, o que a gente tem, né, até colocado? Vinculá-los, aqueles, né, principalmente desses territórios que não acessam a unidade, a procurar o serviço, que é o Centro POP, ou a gente já está encaminhando direto para o acolhimento. Então, a abordagem localizou na rua, ela quer um acolhimento, a gente já coloca, né, que a gente tem as peruas combis, dentro do transporte, leva lá na pousada, leva no Cirineu, leva no albergue. Então, a gente faz também os encaminhamentos. Oi? No CAPS, então, documentação. Então, a gente leva para um banho, porque às vezes tem pessoas em situação de rua que nem um banho vai na unidade. Fica uma semana sem tomar banho, né? Às vezes fazendo uso, principalmente os mais debilitados. Então, a gente tem feito esse trabalho. A ideia é aproximar com o Centro POP, né, para que ele se vincule, para a gente poder fazer o encaminhamento adequado. Porque aqueles que estão na rua, estão no uso, né, às vezes fazendo uso de crack intenso, você fica de noite usando droga. Então, não toma um banho. Como que a gente vai conseguir encaminhar pelo serviço se nem um autocuidado ele consegue ter naquele momento? Então, a gente tem muitas pessoas em situação de rua no uso. Né? E o uso crônico, né? Um uso assim, né, recreativo. É aquele que a pessoa está realmente demandando os serviços, não só da assistência, como principalmente da saúde. Nós tivemos uma política já aqui, Sônia, de redução de danos, que era boa, era reconhecida. Como que está isso hoje? Olha, a redução de danos, quem oferta é o CAPS, né? O CT, tá essa então, relação a comunidade é abstinência, 100%. Você não pode usar droga lá dentro, é abstinência. O CT, ele trabalha redução de droga. Então, se eu uso um crack, eu vou para uma maconha, entendeu? Eu vou reduzindo aquele uso. Então, tem uma equipe multiprofissional dentro do CAPS, né, que vai fazer a avaliação, inclusive com um médico psiquiatra, primeiro para ver as questões também da abstinência. Eu sei como é que funciona. Eu quero saber como é que está hoje a tua avaliação, porque é importante, porque a política social, se ela não estiver integrada com a saúde, né, essa parte vai ser muito difícil. Na tua avaliação, os encaminhamentos hoje, eles são satisfatórios? A saúde está conseguindo atender? Então, nós fazemos o encaminhamento. Primeiro, demanda também da questão da pessoa aceitar. Ele aceitando, a gente faz o encaminhamento. E aí tem uns trâmites dentro da política de saúde também, né? Então, assim, se for CT, se for no leito, no próprio CAPS. Então, a gente encontra assim, uma dificuldade assim, também por ser o uso crônico da pessoa. Então, às vezes, eles começam um tratamento, o próprio usuário ele não dá sequência, né? Então, assim, para avaliar, né, acho que poderia, talvez, também convidar os profissionais do CAPS, né, porque eles poderiam falar com mais propriedade, com números, justificando, porque nós levamos eles até a porta do CAPS. Nós articulamos com as coordenadoras, com os técnicos. De lá, quando vai sair da vaga do leito, ele já aciona a gente, aciona a Cris, para a gente encaminhar para os nossos acolhimentos. Fazer uma observação, né? Sônia, importante. No último encontro do comitê, não sei se vocês devem ter tomado conhecimento, o último encontro do comitê, eu sei que o tema que era o furto, e eu até agradeço que vocês tenham se estendido e entrado fora dessa temática aí na população de rua, no sentido não de... Não é fora, Sandra, só te corrigindo, porque é totalmente dentro daquilo que a gente vive. Não, só dizer assim, vocês estão assim, avaliando algo que extrapola, vamos dizer, especificamente o furto de vírus como nós estamos o na Rio. linha que você colocou, de aprofundar. Eu não estou conseguindo acabar a minha frase. Não, é que nós estamos dialogando. Não, mas eu só quero acabar uma frase. Claro, pode acabar. Assim, vocês aprofundaram dentro dessa solicitação de dados de como nós abordamos, entraram na questão da saúde porque tem a droga. Eu entendi, eu acho importante porque a gente pôde compartilhar aqui a nossa forma de gestão. Mas hoje nós tivemos uma reunião, aconteceu há 2 semanas uma reunião com o Comitê de População de Rua, que entra nessa outra, né, mais abrangente, vamos dizer assim, com relação à saúde. Então, seria interessante chamar o secretário de Saúde, porque já aconteceu, solicitado pelo Fábio Marcondes, essa reunião sobre saúde mental, que aborda não só a saúde mental, mas também a questão do acolhimento às pessoas que estão nessa situação aí, não só que são os que têm a droga e tudo mais, a avaliação dos danos, mas também todo o processo como um todo, assim, aquelas pessoas que estão ali num contexto que leva a isso. Tá? Então, a gente tem isso daí também que já avançou no nosso trabalho. Lembrando que a gente está aí com 7 meses de
de atuação, e é bem importante a gente fazer essa avaliação em conjunto com vocês, porque o Legislativo e o Executivo trabalhando juntos, a gente consegue avançar mais. Em relação à política do Centro Pop, que é fundamental para esse trabalho social, eu fiquei confuso no anúncio que teve lá na Boa Vista. A única coisa que ficou clara é que o Centro Pop não ia para Boa Vista. Do resto, eu fiquei confuso. Qual vai ser a política? O Centro Pop vai ficar ali, ele vai passar por uma reforma? Qual é o plano, qual é a estratégia para dar continuidade a esse trabalho e fortalecer o Centro Pop? Esse anúncio vai acontecer por parte do prefeito, logo mais. É que é fundamental, né? Hoje eu não posso passar essa informação, porque ainda não está fechado esse assunto. Estão os estudos acontecendo. Deixa eu falar agora, Sandra. É que você me disse, assim, falou assim, diferente de você, eu gosto de entender as coisas pela raiz, mas aqui a minha abordagem foi o tempo inteiro exatamente nessa linha. Para não trabalhar, porque se a gente não tivesse trabalhando a raiz da questão dos furtos, você não estava sentado aqui. A gente ia conversar só com a polícia, com o secretário com a Guarda Municipal, com o secretário de Segurança Pública. É que no nosso entendimento isso tem uma raiz social. E essa raiz social está aqui, ó, dados da própria Guarda. É um microcosmo? Tem uma base científica satisfatória? Não, mas é um microcosmo. Está aqui, você cruza, você vê. População em situação de rua. Qual que é o centro que dá atendimento à população em situação de rua? Centro Pop. Então, eu queria saber da secretária qual é o plano para o Centro Pop. Então, eu vou dizer, o Centro Pop continua atuando no mesmo lugar. As novas decisões serão colocadas após o estudo adequado pelo prefeito. Que estudo que é esse? Esse estudo que nós estamos realizando conjuntamente com as secretarias que são envolvidas. É porque no episódio do Centro Pop, né, junto com o comitê, com a frente parlamentar, falou que a decisão seria depois de um estudo. Sim. Aí ele tomou a decisão lá. Não vai ser aqui porque nós estudamos. Eu queria assim, saber, nós temos acesso a esse estudo sobre o Centro Pop? Ele já tornou público que não vai ser na Boa Vista, ele deve ter partido de um estudo. Nós podemos ter acesso a esse estudo? Então, agora, esse estudo está sendo fechado pelo prefeito com as informações que nós já enviamos e ele vai colocar isso em público, a público, quando ele decidir. Sim, dá para requerer. Sim. Ele já está acontecendo o estudo. Acredito que só porque ele não está aqui essa semana, mas já está, o comitê, né, o Fábio Marconi, já está com isso em mãos, inclusive. Presidente, como é típico das CPIs, eu queria propor já aqui, o vereador já não dá, mas então, se o senhor tiver acordo, que a gente aprove todo o estudo realizado pelo comitê e acompanhado pela frente parlamentar até o dia de hoje, que esse comitê pudesse enviar para a CPI todo o estudo que embasou a decisão do prefeito, né, de não constituir o Centro Pop ali na Boa Vista, e o que se pretende, o que foi acumulado até agora sobre política social e sobre política de população em situação de rua. Positivo, João. Fica aprovado aqui já a solicitação. Agradecer e parabenizar a presença do vereador pastor Jonathan. A gente encaminha esse requerimento de informações ao comitê, também à frente parlamentar, para a gente poder endossar. Sandra, o que, assim, né, para ficar objetivo, na época você não estava ainda à frente da Secretaria de Assistência Social, mas antes dessa CPI nós realizamos, né, eu como presidente da Comissão de Segurança Pública, nós realizamos uma audiência pública tratando especificamente dos furtifios. E, a partir daí, tivemos 2 saídas ali com as autoridades presentes. Estavam presentes ali representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, própria CPFL encaminhou a sua diretora, a diretoria esteve lá, tivemos a Guarda Municipal, o comandante esteve lá. E o primeiro ponto que ficou claro entre as polícias e também a própria CPFL ali conversando, nós tivemos a presença também, a fiscalização do meio ambiente, é que a questão dos furtos de fios, por mais que nós temos ali uma ocorrência criminal, a fiscalização em si ela não começa a sua atuação na linha da segurança pública.
Por quê? Porque, primeiro, que existe uma questão legal que dificulta essa ação de prisão, tanto de quem comete o crime, quanto o furto em si, tanto do receptador. E ficou evidente também pelos dados na audiência, pelas falas das autoridades das audiências, de que, em suma, o que é possível ser feito em termos gerais é feito, mas que havia uma escassez de fiscalização, principalmente dos locais de compra, e que uma saída eficiente seria a integração de todas essas forças, principalmente no sentido de atuação de prevenção, porque esses furtos de fios de residências, esses furtos pequenos, em questões aí que a gente vê que tem tomado a cidade, são muitas das vezes acometidos por pessoas que estão no vício e que já têm passagem, mas que estão no vício. Então, as próprias autoridades ali presentes disseram: a gente precisa de uma ação de integração da questão social mais efetiva e termos também uma restrição maior. E dali nós fizemos um projeto de lei para restringir as fiscalizações, para que a gente tivesse uma restrição. O projeto de lei teve mais de 1.000 assinaturas, um abaixo-assinado virtual. Foi vetado por uma questão, né, da gestão, jurídica ou não, enfim, isso é outro detalhe. Mas para você entender o porquê existe a necessidade de a gente debater uma questão social de prevenção, porque não veio somente do entendimento da CPI, mas sim das autoridades ali presentes. A gente, infelizmente, o secretário, na época, não encaminhou ninguém na presença na audiência, então faltou a fala da assistência social, né? Mas ficou evidente ali a necessidade. E, assim, o que fica claro que vocês terão dificuldade em questão de acesso a pessoas em situação de rua no campo ativo. Eu não vejo problemas em questões estruturais e de parcerias. Tá? Vocês têm boas parcerias no recebimento, no acolhimento, mas a ação de campo ela é desgastante para 14 funcionários, numa cidade com, vamos por aí, os censos, 460 mil habitantes. A gente ter 15 funcionários terceirizados. E aí é a questão da gente começar uma nova gestão contratual, que vai ter que se moldar, entender o perfil da gestão para uma cidade gigantesca. E se a gente pensar que dos 700 a 1.000, 1.500 cadastrados, existe uma grande parte que não está cadastrada. Então, Sandra, 15 pessoas é muito pouco, mas isso não é uma coisa que a gente precisa de muito estudo, mas eu te entendo. O que eu não consigo entender, porque você está há pouco tempo, mas precisaria, e a gente está aqui falando dia 21 de julho, a gente está indo para o 7º mês, eu tenho certeza que, se eu comunicar à Secretaria de Segurança para saber a questão do efetivo da guarda, como eu recebi, a gente vai ter lá um parecer, a gente procura o aumento ou não procura o aumento, porque é objetivo e a informação está disponível. O secretário está lá há 7 meses, mas ele tem conhecimento, ele busca, ele faz aquilo que é necessário, ele sabe, a gente pretende aumentar X, o foco é Y. Não há gestão para isso, né, financeira, mas a gente pretende isso, a gente fez ofício ao secretário da questão da hora extra. O secretário, de pronto, encaminhou que existe, sim, a necessidade, que estava assim e que, realmente, depois o prefeito anunciou. Então, assim, são questões, são objetivas. E aqui não é te colocar numa corda, se eu falar que precisa e não der. Não, existe a necessidade, sim. Pode existir a necessidade, mas pode ser que não há condições da gestão, por algum motivo ou não, para isso. Mas que fique evidenciado pelas autoridades que comporam a audiência pública e também por aquilo que a gente levantou como CPI, que existe uma dificuldade. E aí eu vou deixar uma pergunta antes para a Sônia e depois para você. Por exemplo, como funciona essa atuação? Vou pôr 15 funcionários para a gente arredondar. Em questão de horário, eles fazem ações noturnas também ou seriam diurnas?
existe um itinerário, mas eles têm ações noturnas e diurnas, como que funciona? E assim, Sandra, entendendo, né, respeito sua opinião, mas tenho uma visão totalmente diferente. Acho que a população é notório que a população de rua, pessoas em situação de rua, aumenta cada vez mais, não em níveis de Rio Preto, mas é uma questão que é social, regional, no país, no mundo. A gente precisa se estruturar não por aquilo que tem, mas por aquilo que deve vir e que vem e que acaba vindo, e a gente precisa de pessoas na rua. A gente tem uma terceirização. Os servidores públicos hoje não vão para esse campo de ação, certo? O da abordagem e da parceria. Da parceria somente. Então, já existe essa questão. Mas aí, Sandra, quando existe algum prazo que você fala, Montenegro, 1 mês, 2 meses, eu vou ter condições de falar se é satisfatório 15 pessoas para atender São José do Rio Preto em termos de população em situação de rua. E aí eu confronto até com vídeos da própria Guarda Municipal de operações com uma quantidade gigantesca de pessoas em situação de rua, seja a gente tem ações aí, Jardim Paraíso, centro da cidade, e é uma demanda gigantesca até para um acolhimento de qualidade. Eu fico imaginando, né? Eu sou ruim de conta, mas você falou quantas pessoas para... Na verdade, as 15 em média, pessoas assim, que vocês reduziram aí na fala são as pessoas que estão na abordagem direta. Isso, considerando isso. que a gente tem a continuidade do trabalho, isso é executivo. Não, mas isso... Então, você tem 15 para abordar e a continuidade desse trabalho, nós temos todos os outros espaços nessa continuidade. Sandra, eu falo só sobre essa questão de abordagem mesmo. Acho que a estrutura de recebimento não é um por exemplo, grande problema. hoje eu tenho uma estrutura... O prefeito fez uma convocação de colaboradores agora para os nossos CRAS, que atende a população, 400 mil, e a gente não conseguiu ainda atingir o que a gente precisa nas pontas. Então, lógico que essa é uma busca constante. Sim. Mas para eu poder avaliar quantas pessoas eu tenho que ter a mais nessa abordagem, considerando que só no Centro Pop dá 47, mais todos os outros aparelhos que também trabalham, não com a ponta, mas você vai lá, aborda e retorna para o espaço, né? Então, para eu poder fazer essa avaliação, eu preciso estudar também todas as outras causas. Por isso que eu falei, não é diferentemente de vocês, não é isso. Eu falei que eu penso que eu preciso ter um estudo de tudo isso. Você quer me dar 1 mês? Pode me dar 1 mês. Não, eu tô dando um você exemplo. acha que pode me dar um mês, porque eu acredito que, assim, dentro de tudo que eu já consegui alterar dentro dos processos e dos fluxos em pouco tempo, eu acredito, sim, que se a gente se debruçar nisso, eu consigo te falar, olha, realmente, esses 15, dentro do processo como um todo, que você coloca 15, mas nós temos uma equipe aí que, muitas vezes, se você for ver per capita, né, pensando na população de Rio Preto nos CRAS, é muito menor, então eu preciso atender a todos eles, toda a população, né? Então eu preciso fazer todo esse estudo e entender quais as necessidades para poder... Foi isso que eu falei, diferentemente de vocês, eu preciso estudar para usar o dinheiro público de forma adequada. E eu não posso já de cara falar para vocês, como eu ouço muito no ambiente público, a gente precisa de mais. Não. Precisa entender a efetividade, como nós vimos aqui um exemplo de uma troca de abordagem que essa efetividade aconteceu. Diferente, já numa troca. Então, nós temos todo esse estudo. Eu acho a gente pode ter 1 mês, para mim está tudo bem. E só para a gente, né, pegar esse gancho, como que funciona essas 15 pessoas, qual o turno, como que funciona a questão do turno, e qual o valor desse contrato, desse novo contrato, qual o valor dele aí para os cofres, né? Já que a gente falou dos cofres, qual o valor desse contrato? Ou mensal, ou anual? Então, referente às equipes, né, são 3 equipes, manhã, tarde e noite. Então, nós temos uma equipe composta por um assistente social, psicólogo, 2 educadores que entram das 8 às 17. Aí nós temos uma segunda equipe que entra das 10 às 19. Tá? Né, vai ter um momento que estarão todas juntas, né? Essa equipe das 10 é composta por uma dupla psicossocial e um educador. E, ao meio-dia, entra a terceira equipe. Das 12 às 21 é a terceira equipe, que é essa que depois vai fazer a abordagem noturna, composta por uma dupla psicossocial e 2 educadores.
Tá? Então, já dão 11 profissionais que fazem abordagem na rua. Isso, eles funcionam, então, e aí vamos colocar em termos de atuação, das 8 às 21. Das 8 às 21. Não tem uma mas aí ação... nós dividimos as equipes, entendeu? Mas nós colocamos uma ação conjunta fora do horário, onde a GCM pode entrar em contato com a gente para abordagem social e ir até o local. Isso. Se houver na madrugada Se houver uma necessidade, então, como nós fizemos na Noite Sem Frio, a gente nós fez temos essa um grupo da continuidade ação do conjunta, projeto. né, que está toda a rede, né, não só do Centro Pop, abordagem, acolhimento, a secretária, a GCM, todos envolvidos. A gente fez uma ação conjunta, uma operação conjunta sobre isso. E qual o valor desse contrato, nesse sentido só de... O nosso tem- técnico responsável não está aqui presente, não me lembro o valor, mas não acredito que seja relevante aqui, né? Mas, Pra nós é, mas vocês mas- podem solicitar mas eu vou depois, a solicitar, gente então. passa. Tudo bem. Eu queria... Sônia, você fez a comparação, me corrige, desse mês com o mês de junho. De junho, é uma prévia, né? Tá. Que a gente está Você fazendo. comparou com maio também ou não? Com maio, se eu não me engano, mas aí eu tenho que olhar os relatórios, acho que foi 202 abordagens. A média da anterior, né? A média 200, 220, tinha uma média de janeiro até o mês de maio, né? É a média de 200, 220. A média de 210, 215. Esse mês atendeu quanto? Já? Esse mês, a prévia que eu fiz até na sexta-feira, 286 pessoas diferentes. Aí teve abordagem no sábado, no domingo, aí eles vão lançar no sistema a partir de hoje, aí eu vou acompanhando para ver como que está, né? Porque nós temos também a meta, né, da pessoa, né, para a gente de abordados. A meta atualmente são 300. Nesse mês, perdão, João, aproveitando esse gancho, teve algum encaminhamento, algum acolhimento em relação a esses atendimentos dessa... Teve vários. Só para a pousada foram 21 acolhimentos, aí, se eu não me engano, acho que foram 6 para o Cirineu, pernoite. Agora que a gente teve Pop Rua Ajude também, né? São que fez Noite uma Sem ação. Frio. 29/6, então, a partir das vagas, né, da parceria, foram 51 pessoas encaminhadas para os acolhimentos, tanto pousada quanto Cirineu. Foram 30 na pousada e 21 no Cirineu. Né? Então, a gente tem feito os encaminhamentos. Para hoje, foram 18 vagas, nós encaminhamos 14 pessoas, né? E aí, para amanhã, a gente vai encaminhar as outras vagas. Aí, vai liberando, a gente vai encaminhando e vai nós solicitando. deixamos também aberto com o Frei, se houvesse necessidade de mais vagas, que a gente Isso. compraria essas vagas conforme fossem Então, indicados. Isso, até na ação Noite Sem Frio, né, que começou no dia 29, 28 de maio, todos, né, que nós abordamos, a gente encaminhou, sim. O Frei acolheu todo mundo. Então, independente de meta, ele acolheu todos. Salvo aqueles que não quiseram realmente ir para o acolhimento. E agora já conseguimos também essas vagas psiquiátricas com ele, casos que a gente ouviu lá no Dia da Saúde Mental, no comitê, que a gente ouviu que são casos que sempre estão na rua. Não, a gente também está dando essas soluções aí, mediante necessidade, acolhendo e dando mais vagas, né? Independente do valor, aí a gente tem per capita a serem pagas e a gente se abriu para essa prioridade. Se houver necessidade, a gente vai pagar mais. Não importa que a gente está com déficit orçamentário aí na nossa pasta de 7 milhões no semestre, a gente criou prioridades, como o idoso e a população de rua. João, tem mais uma coisa? Bom, caminhando para o final, só uma última pergunta nesse sentido, aí, focado na questão da questão dos furtos, né? E depois encaminho também a secretária, aí, se for necessário por escrito, mas se vocês têm neste ano aí, em questão dos aparelhos aí da assistência social, se houve algum tipo de invasão e furto. E também em questão, hoje, última pergunta, né, mas o que temos de servidores públicos hoje, assistentes sociais, e se há necessidade também de aumento desse efetivo da assistência social. Nós já fizemos esse levantamento com o prefeito, por isso que as convocações aconteceram. A gente tem uma necessidade aí que não é só na nossa pasta, mas em vários outros subagentes administrativos, as convocações estão sendo realizadas, né? Então, esse estudo já, com certeza, conseguimos avançar. Mas, independente disso, na sexta-feira eu tive uma
um avanço bem bacana com o Fórum dos Trabalhadores SUAS, que tem um olhar específico para o SUAS. E isso, para mim, é de grande valia, porque realmente a gente precisa sempre estar aprimorando, entendendo onde, né, nas pontas de complexidade, onde a gente tem que ter colaboradores, né, nossos colaboradores públicos realmente, onde temos terceirizadas. Eu já remanejei dentro da assistência social várias ações em locais de menor complexidade, OSCs, e de maior complexidade, colaboradores públicos, que a gente sabe a importância disso. Então, esse estudo já está sendo feito concomitante a todos esses processos aí que a gente mencionou hoje. Poxa, em relação, então, a essa questão de... Hoje, quantos nós temos, em média, de servidores de assistência social, como um todo, aí, focados na assistência social? Eu não tenho, porque vai ser no Departamento de Gestão do Trabalho, né? Tá. Mas depois eu passo específico, porque agora com a mudança, com a convocação e também com a reorganização aí que nós estamos fazendo até de outros, não só agentes administrativos vindos de outras pastas, a gente tem um número que hoje eu sentei com a gestão do trabalho para levantar, inclusive, para atualizar, tá? Porque ele está acontecendo ainda de uma forma diferente a reorganização deles. Bom, no mais é isso. Sandra, agradecer você estar aqui, Sônia também, pelas respostas. Se tiver algo que você queira acrescentar em questão, até se existe alguma outra questão nesse sentido de pessoas em situação de rua que deva ser implementado, quiser falar, e a CPI está à disposição. Agradecer o vereador João Paulo também. Aos presentes, se você quiser fazer o último uso Quero da palavra. só fazer uma colocação final. Assim, primeiro, um agradecimento aos nossos colaboradores técnicos que têm sido um apoio de grande valia para a nossa gestão, para um levantamento tão rápido de ações, inclusive, e que avançam dentro das políticas públicas da assistência social. Então, quero agradecer a nossa equipe técnica pelo pronto, não só atendimento, mas a pronta resultado. Eles entendem todo esse processo e, para mim, foi de suma importância em tão pouco tempo, para a gente não ficar só apagando fogo, mas realmente já ter ações de avanço. E, com relação à população de rua, assim, nós estamos com um estudo bem profundo. O meu perfil de gestão, assim como é do prefeito, é de estar em interlocução com várias secretarias, com outras, não só com secretarias, mas também com outros órgãos públicos ou não que estejam envolvidos. A Associação Viva Centro, nós temos agenda essa semana, nós temos muitas ações acontecendo ao mesmo tempo, e eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder compartilhar aqui. Sandra, agradeço. A gente Obrigada. vai encerrar, né? Primeiro, também, aproveitando por último, agradecer a todos que estão assistindo, as pessoas que assistem em casa, a imprensa. Dizer que, a partir daqui, a SEI toma alguns posicionamentos, né? Primeiro, em respeito à gestão, a gente entende as falas, mas é muito pouco a gente pensar em 15 pessoas para a população que a gente tem em São José do Rio Preto, pensando em São José do Rio Preto como uma metrópole, pensando que há uma contratação e pensando que a população ela está nas ruas e ela vê tudo que nós temos como necessidade. A gente sabe, infelizmente, das 8 às 21, a gente tem depois, fica à disposição alguém, mas é necessário um trabalho maior, é necessário um trabalho dentro da madrugada. A gente sabe que, na madrugada, infelizmente, a gente tem uma grande problemática, acessar essas pessoas e ter de outras maneiras, aí, além daquilo que tem sido feito. Mas parabenizo, agradeço à secretária. A partir daqui, a gente vai fazer requerimentos. O vereador João solicitou, a gente vai requerer aí à frente parlamentar aqui da Câmara tudo o que foi feito em termos de estudos. A CPI possui força para isso, jurídica para isso. Vai solicitar ao comitê também da Prefeitura, em questão do Centro Pop, que é o principal instrumento hoje em termos de atendimento de pessoas em situação de rua da área centro, levando em consideração a quantidade de demandas e denúncias que a gente tem em furtos na área central. A gente também agradece a presença, né, através de convite. A gente deve convidar o secretário de Segurança Pública, a quem agradeço a presença, e também a secretária de Educação. E a gente
deve ainda anunciar outros convites já aprovados em última ata, em questão de autoridades e também pessoas que possam falar um pouco dessa dor. Vereador, Né? posso só colocar um número? Claro. Olha, a gente tem uma abordagem para cada 50 moradores de rua, enquanto a gente tem um guarda para cada 2.500 pessoas, né? Então, eu entendo que a gente está em busca, sim, do melhor, da excelência nesse serviço, mas que, realmente, quando a gente fala 15, né, nesse contexto, sem fazer, vamos dizer, a quantidade de pessoas por profissional, a gente acaba tomando descontextualiza a informação. Então, eu gostaria só de contextualizar. Obrigada. Eu entendo, secretário, mas eu também acho pouco. A quantidade de guardas é ínfimo aqui na cidade. Na verdade, eu acho que ínfimo aqui, grande quantidade de servidores para frente da terceirização. Até essa era uma questão que o nosso prefeito tinha se comprometido comigo em reduzir a terceirização e valorizar os profissionais, aí, servidores, até os guardas municipais. Mas a gente sabe que as coisas mudam como o vento, né, secretária? E estamos com à o dinheiro disposição. na mão ou não, né? Isso é verdade. Agradeço a todos. Vereador, se o senhor quiser terminar e dizer algo, a gente segue o trabalho, então, e vamos para a próxima. Obrigado a todos os funcionários da Câmara também. Obrigado.